JBB! Reportagens, entrevistas e muito mais! Bom dia, pessoal. Estamos estreando um novo quadro do JBB, é o Mix Debate. Isso mesmo, Marisa. E para inaugurar este quadro, iremos conversar sobre um assunto muito polêmico e bastante atual. Falaremos hoje a respeito sobre o uso de animais como cobaias em experimentos científicos. E para conversar a respeito, convidamos as professoras Letícia, Edna e Nícia. Elas vão tirar algumas das nossas dúvidas a respeito. Sobre o ocorrido há mais ou menos um mês, quando um grupo de ativistas invadiu um laboratório e realizava testes de produtos de beleza em cães da raça Bichon. Já acho que foi desnecessário eles terem feito isso, porque foram anos de pesquisa. Bem, tem a questão também da proteção dos animais, né? Porque eles eram animais que estavam lá em cativeiro, em condições que, pelo jeito, não eram adequadas para que eles vivessem, né? Estavam em lugares sujos, não se sabia se eles estavam sendo bem alimentados, então tinha a questão da crueldade com o animal. Então talvez seja por isso que aquele grupo de ativistas defensores dos animais tenham invadido por essa razão. O que você acha, Letícia? Então, eu não sou a favor de maus tratos a animais, mas infelizmente é a realidade. Existem testes em animais e isso acontece não somente com beagle, né? Existe com roedores, com primatas. Então isso acontece, todo medicamento que a gente usa hoje foi testado em algum animal. E é necessário, né? É necessário, mas a crueldade como foi feito não foi legal. Entrarmos no assunto, vimos que uma possível solução para esse problema de uso de animais em teste é a produção de células-tronco, que podem ser substituídas dos animais nesses testes, necessários para a ciência. Vocês concordam com isso? Não, eu não sou a favor, porque de onde estão vindo essas células-tronco? Não poderia vir do cordão umbilical e da placenta, né, do nascimento dos bebês? Porque a placenta, quando a mãe tem um filho, essa placenta é descartada, né? Ela vai ser incinerada, ou seja, queimada. Então poderia pegar essas placentas para fazer esses testes. O que você acha, Letícia? Então, a célula-tronco eu acho interessante, na verdade, no caso de produzir órgãos, né? É bem interessante vindo a pele, vindo do cordão umbilical. De repente, a gente está falando de cosméticos, mas pensando em medicamento, eu acho que precisa do animal para ver a parte fisiológica, como age. Porque precisa do sistema inteiro, né? Desde quando coloca o medicamento na boca, como ele vai agir. Então, infelizmente, hoje não pode se fazer teste, felizmente ou infelizmente, com o ser humano, né? Então, infelizmente, esse teste tem que ser feito em animais mesmo. E gostaríamos de saber também se vocês acreditam que existe uma diferença na relação dos seres humanos com animais, como cães e gatos e outros animais, como os ratos, vacas, galinhas e porcos. Olha, na verdade depende da criação. Tem gente que gosta muito do cãozinho, do gato. Eu tive meu primeiro bicho de estimação, um pato. É diferente, mas eu tratava aquele pato com muito carinho. O segundo já foi um pintinho, já formou uma galinha. E tratava muito bem. Tem pessoas que têm ratinho de estimação, coelho. Tem o mesmo carinho, eu acho que é conforme o que você tem como bicho de estimação. Agora eu vou falar pra você, se a gente pensa tantos animais, por que você vai comer um churrasco no final de semana então? Você vai matar a vaquinha, você vai comer um torresmão que é o porquinho, então você não vai comer mais. Então a gente pensa nos beagles, que é um animal lindo, e se fosse um vira-lata? Nem os outros animais que estavam lá. Então uma pergunta que eu deixo pra gente refletir também, né, como a gente está tratando os animais, não é certo. Mas então aquele churrascão, né, aquele torresmão, então a gente vai ter que tirar também, porque algum animal sofreu e sofre muito, né, para chegar até tem países que se alimentam de cães. Não é tudo uma relação. Cães, cobras, né? Insetos, que é uma insetos. Cheio de a proteína. China, depois da Segunda Guerra Mundial, não tinha alimento. Acabou todo o alimento na China. Aí o que aconteceu? Eles começaram a se alimentar dos insetos do tipo barata, escorpião, gafanhoto, que conseguiram sobreviver à bomba.
nuclear. E aí daí eles acharam uma fonte de alimento. O interessante dos insetos é que eles são ricos em proteínas. Sim. Você pode tirar de repente a carninha lá de vaca, o bifão e inserir no seu prato os insetos. Eu acho meio nojento, né? Não sei se eu teria essa coragem. Eu teria coragem. Meio caramelizado, mas eu acho que barata não entra. Mas eu também queria colocar uma coisa aqui em relação ao tratamento aos animais. Da mesma forma que eu defendo, né, que se trate, que se cuide bem, a gente vê por aí também alguns extremos nesse tratamento. Com tanta criança passando fome e as madames, ou que não são madames, são pessoas que têm um poder aquisitivo mais alto, que criam o seu cãozinho, o seu gatinho, como se fosse um membro da família, um ser humano, né? Comprando coleiras de brilhante diamante, levando os cães e os gatos em salões de beleza próprios para pets, né? E que gastam fortunas e fortunas com esses animais, né? Que elas poderiam também, essas pessoas, estar tratando bem sim do seu animal, mas contribuindo com uma entidade filantrópica, uma entidade de crianças carentes, Ajudando né? a sua própria espécie. Ajudando a sua própria espécie, não só os animais. Então esses testes em animais devem ou não continuar? Quais são os benefícios? Então, o que a gente tem até agora, Marina, puxando a fala da professora Letícia, é que se não existissem esses testes com roedores, com primatas, né, nós não teríamos muitos medicamentos que nós temos hoje em dia e que salvam a vida de muitas pessoas. São muitos remédios que foram criados em laboratórios, mas foram testados em ratinhos, em macaquinhos, e que depois de comprovada a eficácia desse medicamento, ele foi lançado no mercado. E aí, lançado no mercado, os médicos podem receitar para as pessoas se curarem das doenças. Então, eu vejo isso de uma forma controlada, né, testes controlados, como um benefício. Ele deve acontecer. Sim. Tanto que as vacinas que nós tomamos agora, elas foram testadas primeiro em animais para que pudesse ser passado para a gente, para evitar e tratar doenças. Só se a gente pensar que foi contaminado um animal com determinada doença para testar essa vacina, ele é super... né, a gente fica refletindo bastante. Por exemplo, no soro antiofídico é injetado o veneno da cobra no equino, no cavalo. Acontece alguma coisa com ele? Não, ele é muito bem tratado. Em pequenas doses. Em pequenas doses, então isso é utilizado. Só que eu acho que a palavra-chave de todos esses testes é a ética, né? E o respeito pelo ser vivo. Exatamente. Galera, esperamos que tenham gostado do nosso bate-papo. Agora é refletir e criar sua própria opinião sobre o tema. Isso aí. Muito obrigada pela participação de vocês, professores. E muito obrigada pela audiência, galera. Obrigada. Creia na boa, queria ter chegado cedo, mas hoje não deu. E no momento em que eu perco o filme do começo, não dá pra voltar.